Saúdo os irmãos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus com o tema Deus é bom e imutável. Ou seja, estudaremos hoje sobre a bondade e a imutabilidade de Deus. E nós vamos basear o nosso estudo na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Que assim nos diz este precioso texto. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Preciosa esta palavra, não é? Então, irmãos queridos, bondade e imutabilidade fazem parte do elenco dos atributos da pessoa de Deus. Sobre sua bondade, nós dizemos então que Deus é bom o tempo todo e em todo tempo, ou seja, mesmo em circunstâncias adversas, ele não muda. Ele não muda. Corroborando com esta verdade, declara o cristão, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Conhecedores, então, irmãos queridos, desta verdade, devemos ter maior confiança, uma vez que o Senhor não está alheio às nossas lutas cotidianas de cada um de nós, mas ao contrário, como diz o hino precioso 81 do cantor cristão, ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas lutas. Por isso, nenhum amigo há igual a Cristo. E por isso mesmo Jesus prometeu em São Mateus 28, 20, ao dizer que estaria conosco todos os dias até a consumação ou até ao final dos séculos. Como era importante para os leitores antigos, também o é para nós hoje. A clara compreensão sobre estes atributos de Deus, a fim de não nos enganarmos diante das adversas circunstâncias que nos acometem no nosso dia a dia ou os dias atuais. Deus é bom. Deus é bom. Tiago deixa isso bem latente no versículo 17, não é? De que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes. A manifestação da bondade de Deus evidencia-se em suas doações ou seus presentes. Um dos conceitos teológicos sobre Deus e sua criação é de que ele cria, ele sustenta e ele governa todas as coisas. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Nada escapa. Nada escapa. Deus é um ser dativo, um ser benigno,
um ser misericordioso, cujas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, como diz o profeta Jeremias em Lamentações 3, 22 e 23. Ainda sobre isto diz-nos o Salmo 100, versículo 5, que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Então vimos, meus irmãos, que a bondade de Deus, ela é manifestada ou materializada através de dons, através de dádivas, através de presentes. Ao lermos João 3,16, que vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante observar isso aí. Interessante. O amor e a bondade do Senhor para com os homens foram manifestos ao dar o seu próprio Filho em resgate do homem. Bondade maior não existe. Amor maior não existe. E esta bondade do Senhor é em tão alto grau que nós, homens, temos dificuldade de compreender. Temos dificuldades. Tamanho grau deste amor, desta misericórdia, desta bondade do Senhor. E eis o que Jesus fala em São Mateus capítulo 5, versículo 45. O Pai faz que o sol se levante sobre maus e bons. A chuva desce sobre justos e injustos. Deus é extremamente bondoso. Extremamente bondoso. Ele não faz acepção de pessoas. Antes, as vê como carentes e como dependentes da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. A manifestação da bondade de Deus revela a sua perfeição. Sua perfeição. Tudo quanto vem de Deus é bom, é perfeito. Tudo quanto vem de Deus. Imaginemos, meus irmãos, sem o sol, sem a chuva, sem o ar, não haveria vida. Aliás, nem mundo haveria. Nem mundo haveria. E quanto você e eu, quanto nós pagamos pela chuva, pelo sol, pelo ar, quanto pagamos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque tudo que vem de Deus é bom e é de graça. Olha o que diz Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É dom de Deus. É dom de Deus. A manifestação da bondade de Deus expressa a sua pessoa. No verso 17, Tiago chama o Senhor de Pai das luzes. Pai das luzes. Criador e fonte última da luz física, da luz intelectual e, sobretudo, da luz espiritual. Conforme declara também João na primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, ao dizer que Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Nele não pode haver mudança.
nem sombra de mudança, diz Tiago. Vejamos que o Sol e a Lua variam. Podem ser eclipsados, podem entrar em eclipse e deixar-nos à escura. Mas com Deus é diferente. Com Deus não é assim. Toda bênção que desfrutamos, devemos-la à sua bondade infinita, inefável, e à sua graça e misericórdia, que são inalteráveis. Ele é bom, ele é misericordioso, independentemente do nosso proceder com ele. Maravilhoso isto, maravilhoso. Tiago vai tratar no versículo 17 também, sobre a imutabilidade de Deus. Então nós temos aqui, Deus é imutável. No capítulo 17, nele não há sombra de dúvida, nem de variação. Não há. A segunda parte, então, da declaração do autor, é de que Deus ele é imutável. Imutável. Ao dizer, não há nele mudança, nem sombra de variação. Deus é imutável e ele não muda, não é? Já que ele é imutável, ele não muda. Não tem como haver variação nele. Ora bom, ora mal. Não pode haver isso em Deus, porque ele é imutável. Ele é imutável. A bondade divina e a imutabilidade de Deus. Tiago está a afirmar que Deus é como uma luz. É como uma luz que não pode ser colocada na sombra, nem ser extinta. Nem ser extinta. Deus não tem luz. Deus é luz. Por isso não tem como extingui-la. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Encontramos, irmãos, reiteradas afirmações do Senhor sobre sua imutabilidade. A Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela narra a imutabilidade de Deus. Imutabilidade de Deus. Em Malaquias 3:6, por exemplo, lemos: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Porque eu não mudo, vós não sois destruídos. A imutabilidade é própria do ser humano, a mutabilidade. A pessoa que não consegue manter um mesmo padrão de comportamento ou de humor, né? Diz-se que esta pessoa tem um transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Isto é, ora está bem, ora está mal. Ora está bem-humorada, ora está amargurada. Isso não é bom. Aliás, isso é horrível. É horrível. Talvez tenha sido por isso, meus irmãos, que Jesus, em Mateus 5:37, ele vai advertir que o nosso falar deva ser sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Procedência maligna. A pessoa que não é estável no seu falar, ela vira um joguete do inimigo. Um joguete do inimigo. Isso não é bom. Atributos divinos
e a imutabilidade de Deus. Veja que coisa interessante. O conceito básico deste adjetivo está de acordo com o que Tiago apresenta em sua epístola a respeito da pessoa de Deus, como se vê. Deus é doador de sabedoria, Ele é fiel, Ele é recompensador, Ele é justo, Ele é único, Ele é criador, eu diria, Ele é sustentador, eu diria, Ele é governador, Ele é gracioso, Ele é legislador, Ele é juiz, Ele é soberano, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é restaurador da vida e outros adjetivos mais poderíamos dar à pessoa de Deus. As Escrituras Sagradas, irmãos, e a imutabilidade de Deus. Vários textos falam sobre arrependimento de Deus. Vários textos. Vários textos. Aliás, isto traz até dificuldade de compreensão de muitos crentes, pois acham que Deus não é homem para se arrepender. E isso é o que a palavra diz. Então nós vemos que vários textos falam sobre o arrependimento de Deus, como no caso, por exemplo, de Jonas, capítulo 3, verso 10. Mas aí não se trata de arrependimento, e sim de uma mudança de atitude em virtude da mudança do comportamento daquele povo. Então Deus não se arrependeu. Deus mudou de atitude em virtude do arrependimento dos ninivitas. Igualmente, vemos em Gênesis capítulo 6, verso 6, quando Deus mudou de atitude ao ver a corrupção generalizada da raça humana e o seu não arrependimento. Deus ama aquele povo, Deus prepara uma arca para a salvação daquele povo, mas o povo não quis saber, o povo não se arrependeu. Então, a expressão forte de então Deus se arrependeu de haver criado aquele povo, não, Deus não se arrependeu. Nesse caso, Deus teve tristeza por haver criado aquele povo e o povo haver se rebelado. Por isso Deus muda de atitude. Muda de atitude para aquele povo. Muda de atitude. Então não foi Deus que se arrependeu, quem se arrependeu. Deus mudou o propósito em virtude daquele povo não ter aderido, aceitado o presente, o dom, a dádiva, a misericórdia do Senhor. Muito bem, ainda em Jeremias 18:8, nós lemos que o Senhor está desejoso de que Israel se converta, ao dizer: se a nação se converter de sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, se o povo se arrepender dos seus pecados, o mal que eu pensava sobre esta nação, eu tirarei de cima dela este mal. Não mais aplicarei esse juízo sobre o povo. E esta é a pregação de Jeremias após aquela experiência, né, com o oleiro. Vemos, pois, irmãos, que
não se trata de um arrependimento por decepção ou por frustração, por algo inesperado, e sim a mudança de um propósito em face de uma conversão de comportamento humano. Conversão de comportamento. Então Deus, ele mudou de atitude em virtude da mudança de atitude do povo. E é assim, irmãos, que a palavra de Deus trata conosco. Não é? Olha o que diz São Paulo, não é? O salário do pecado é a morte. É uma sentença. O salário do pecado é a morte. Mas se esse povo se arrepende, mas se a pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus muda de direção para com este homem. Em vez de aplicar-lhe a morte, aplica-lhe o dom da vida, o dom da salvação, o dom gratuito, a dádiva, o presente gracioso, que é a salvação. É de suma importância, meus irmãos, a crença inequívoca na imutabilidade de Deus. Pois em caso contrário, meus irmãos, em caso contrário a isto, caso contrário a isto, não poderemos confiar que suas promessas se hão de cumprir. E mais, que a nossa salvação e a consequente vida eterna estejam garantidas. Ou nós confiamos na bondade imutável de Deus, ou seja, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, ou então nós estaremos irremediavelmente perdidos. Por isso é necessário que nós arraiguemos, que nós aprofundemos a nossa convicção, a nossa certeza de fé num Deus bom e que não pode mudar nas suas promessas. É precioso observarmos isto. Precioso. Assim, pois, irmãos, Tiago, ele conduz aqueles crentes dispersos, para os quais ele escreve esta epístola, não é? A não terem qualquer razão para questionarem ou duvidarem da pessoa e do caráter de Deus. Ele escreve essa carta a fim de fortalecer a fé e a compreensão dos crentes, de tal maneira que não lhe reste nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Isto é maravilhoso pensarmos. E nós precisamos, irmãos, estar de contínuo vigilantes contra qualquer doutrina ou crença que venham a afetar ou descredibilizar a pessoa e as ações do nosso imutável Deus. A grande demonstração da bondade imutável de Deus para conosco, apresentada por Tiago, está no último versículo do texto que diz, versículo 18, que diz: segundo sua vontade, Ele, isto é, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos, ou as primícias de suas criaturas, Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Maravilhoso isto, primícias. E veja que coisa interessante.
conquanto ele tenha criado o homem. Por último, este homem passa a ser o primeiro em importância na sua criação. E é maravilhoso porque este homem, mesmo sendo a coroa da criação, ele veio a se desviar, se descaracterizou como imagem e semelhança de Deus. Mas é precioso porque, com a vinda de Jesus, segundo a palavra do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, isto é, aquele que ressuscitou com Cristo e em Cristo, nova criação é. Nova criação. Isto é, aquele velho homem, perdido em seus delitos e pecados, ao aceitar a Jesus, ele volta a ser a primícia da criação de Deus. Ele foi descriado pelo pecado, mas Jesus vem e pelo novo nascimento ele é recriado e volta assim ao convívio do Pai. E assim como Adão, antes de pecar, tinha contato, tinha comunhão com o Pai todos os dias, agora este homem recriado, qual primícia do Pai, ele pode voltar a ter comunhão com o Pai, porque ele foi recriado em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, isto é profundo e por demais precioso. Por demais precioso. E nós vemos que o Senhor, deliberadamente, quis fazer de você e eu, quis fazer de nós, sua geração escolhida. Sua geração escolhida. Veja, meu irmão querido. Veja, meu irmão querido. Quantas gerações têm passado por este mundo? Por exemplo, Noé teve 3 filhos. 3 filhos. 3 gerações. Mas o Senhor escolheu a geração de um deles, que foi o mais velho, Sem. O Sem. Maravilhoso isto, maravilhoso. E esta geração, ela vai passar por Abraão e ela continua, e esse remanescente glorioso, e hoje você e eu podemos participar desta nova geração, a geração chamada Igreja de Jesus Cristo, a geração que foi instituída, originalizada no próprio sangue de Cristo, tendo parte direta com Ele. Isto é precioso. Então, amados, como primícias do Senhor, que vivamos seguros de que sua bondade e sua imutabilidade serão uma constante em nossas vidas. Deus a todos abençoe. Amém.